Esse vídeo é uma resposta a uma pergunta. Uma pessoa me perguntou aqui nos comentários do canal e eu achei que a pergunta era bastante relevante, né? Sobre qual seria a diferença entre empatas e codependentes. Porque se usa muito esse termo, né? Empata para se referir a uma pessoa que passou por um relacionamento abusivo, que se doa aos outros. Então, vamos tentar definir as coisas, né? Eu tenho uma posição sobre isso, essa posição vai ficando clara ao longo do vídeo. Bom, primeiro, existe a diferença entre o termo de uso comum, digamos um uso que é difundido na internet, e de uso científico, uso conceitual, né? Enquanto se a gente fala de um uso científico, um debate sobre comportamentos abusivos, o termo usado é codependência, ninguém se fala de empata. Não existe, do ponto de vista científico, nada que diga que uma pessoa que tem uma conduta generosa por pessoas que lhes fazem mal seja mais empática. Então, do ponto de vista científico, há um grande problema no uso do termo empata, porque se usa essa expressão empata para se referir ao fato de que pessoas que são generosas com pessoas que lhes punem, lhes tratam mal, seriam mais empáticas. E o que não é verdade, não tem nenhuma comprovação, é tirado do nada esse termo, né? Então o termo correto é codependência, você depender de alguém que você não ser capaz de construir uma independência própria. Você vai depender do outro. Pode ocasionalmente ser de um outro que não te trata mal, mas pode ser de alguém que te trata mal. Então é o fato de você não conseguir construir independência, essa questão da codependência, né? Então o empata é um termo que se usa na internet, sobretudo em canais do YouTube, né? E tal como eu falei do uso inadequado do conceito de narcisismo, tem um grande problema. Eu tô usando o YouTube para divulgar ideias, mas o problema é que muita gente divulga sem nenhuma precisão, né? Então, há um uso na internet do termo empata e que, na verdade, funciona como uma espécie de valor positivo dessa minha doação pelos outros. Enquanto a codependência, por ser uma oposição, de certa forma, a uma conduta independente, de autoestima, porque autoestima e independência se ligam, né? Ela tem um valor negativo, né? Significa que eu tenho um problema, se eu sou codependente, que eu tenho dificuldade de viver sozinho, que eu dependo da aprovação dos outros, que eu dependo do carinho dos outros, né? Todos nós dependemos de aprovação e carinho, né? Mas o codependente é alguém que vai ter essa dependência num nível muito mais amplo, né? Um nível que pode causar problemas, o que faz com que codependentes com muita frequência entrem em relacionamentos abusivos. Eles entram porque eles precisam de certos tipos de atenção que às vezes eles podem não conseguir na sociedade, mas aí eles aceitam num relacionamento íntimo, que pode ser nocivo, mas eles aceitam porque estão tendo todo o resto, estão tendo a companhia, não se sentem solitárias, né? Bom, então, uma primeira distinção, empata é só um termo de uso comum, cujo significado de ter mais empatia não tem comprovação nenhuma, e a codependência é um padrão comportamental de apego ou de relacionamento que, sobretudo, se torna muito evidente em relacionamentos íntimos, mas também perpassa relacionamentos de outras ordens, como de amizade, né? Relacionamentos afetivos no geral. Bom, então, tentando definir, o codependente é aquele que vai ter dificuldade de ficar só, vai ser uma pessoa com algum nível elevado de carência, vai ter dificuldade de ter uma autoestima, então vai ter um nível alto de necessidade de aprovação dos outros. Então, sua autoestima não é interna, né? Você que se admira, você precisa que os outros te aprovem. Então, você vai ter dois aspectos, uma carência, você não fica sozinho, senão você fica com um sentimento de solidão extremo, e uma necessidade de aprovação, né? Você aceita relações condicionadas, digamos, relações que a pessoa só se dá carinho se você obedece, você consegue aceitar mais do que outras pessoas, resiste menos, digamos assim, porque a solidão é pior, né, para um codependente. Então ele, de certa forma, o codependente é aquele que vai ser capaz de entrar em relações no qual o amor é só doação dele próprio e que não há necessidade de reciprocidade, né? Aliás, eu vou fazer depois um vídeo onde eu vou comentar como narcisismo e codependência têm elementos parecidos.
Um desses elementos é dificuldade de ficar só, porque se sente desvalorizado, no caso do narcisismo, e carente, cronicamente solitário, no caso do codependente. E, além da dificuldade com a solidão, né, eles têm ambos uma validação não interna, mas externa. Você não consegue construir autoestima a partir de si, mas autoestima a partir dos outros. Por isso que eles acabam sendo soluções diferentes para o mesmo trauma, né? O narcisismo é quando a solução é a autoafirmação, né? Mas ambos têm uma relação de precisar da aprovação externa. Bom, voltando ao assunto, né? O codependente então aceita mais as relações onde ele só se doa. O que na internet costuma se debater como empata, se apresentar como empata, é pessoas que a princípio seriam definidas como possuindo mais empatia pelos outros do que a média, que se doa, então, portanto, é uma pessoa bondosa, generosa, né? Porque passou por dificuldades e por isso é generosa, e consegue ser compreensivo e se colocar no lugar dos outros. Essa é uma definição apresentada comumente sobre o que seria um empata, né? Na prática, tem um grande problema. O empata, se apresentar como empata, significa é uma espécie de lidar com o ego fragilizado, com o eu fragilizado por muita dor, por ter se doado e ter sido maltratado. Então, funciona como uma forma de dar sentido à sua experiência, dizendo que você tem algo de positivo que os outros não têm, né? É quase como uma maneira de ver positivamente e eu acho o uso desse termo muito nocivo, porque acaba sendo uma forma de dizer, de legitimar, de dizer que tem algo de especial em aceitar a submissão, em aceitar o sofrimento. Ver como bondade a aceitação do sofrimento. Você não é bondoso porque você aceita o sofrimento. Você é bondoso quando você é recíproco com quem te trata bem. E quando você quer tratar bem essas pessoas. Alguém que te trata mal, você não pode ser submisso ao aceitar. Uma coisa não tem nada a ver com o outro. A bondade não está ligada a isso. Mas na prática, o uso desse termo empata é ligado a, olha, veja como que eu sou bom, eu trato bem até quem me trata mal. Não, você é uma pessoa que tem problemas de autoestima, porque você trata bem quem te trata mal, você não consegue ser independente, você trata bem quem te trata mal, né? Então, a questão é que o empata busca satisfazer sua dependência nos outros também. No fundo é uma maneira positiva de ver a codependência, mas no fundo ela não enfrenta o problema, né? O empata vai dizer, eu sou empata porque eu sou empático, porque eu me coloco no lugar de quem me faz mal. Tá? Você se coloca no lugar, aceita tudo, tá? Qual é o ponto positivo disso? Né? Muitas de nós nos colocamos no lugar das outras pessoas. Não tem nada de especial nisso, na verdade tem algo de muito ruim, que é você se colocar no lugar e aceitar, né? Então acaba sendo um termo positivo para não assumir que tem problemas a serem enfrentados por você, não só pela pessoa que foi abusiva com você, que significa que você tem dificuldade de aceitar relações saudáveis, né? Então você olha como eu sou generoso, é alguém que acha que se relacionar é ser super generoso e compreensivo, tudo precisa de uma moderação. Isso é o Aristóteles. Aristóteles dizia que nós temos a boa vida é a vida moderada, nem muito nem pouco. Muita generosidade leva com que você seja explorado. Então, dose a generosidade, né? E esse é o correto. Um excesso de uma coisa ou de outra é um problema, né? Bom, então, na prática, falar que sou um empata significa dizer que é um modo de afirmar sua vulnerabilidade como virtuosa, seu sofrimento como virtuoso, como virtude. Então tem um problema em usar esse termo, tá? E nisso eu acho que usar o termo codependente é mais preciso, tanto cientificamente, porque ele delimita em comportamentos e expressões emocionais o que um tipo de conduta carente, um tipo de conduta dependente, né? Enquanto o empata é uma espécie de... Não dá para dizer que... Não tem como se afirmar que alguém tem mais empatia e que por ter mais empatia também vai ser uma pessoa que não tem nem... É muito difícil medir se você conseguir dizer que essas pessoas que passaram por relacionamentos abusivos são mais empáticas. E de fato... Uma das coisas que faz parte da dinâmica traumática é diminuição de empatia. E aí vamos chegar em outro problema, né? Na internet,
o termo empata tem a ver com ser mais virtuoso, ser mais generoso, né? Ter algo de especial em você. Eu acho, essa é a minha hipótese, que muita gente se identifica com isso porque ela precisa significar seu trauma. Você está num momento traumático, de um relacionamento traumático, e você está desesperado, você precisa simbolizar aquilo de uma maneira que você não se veja como uma pessoa ruim. Então você se vê como uma pessoa boa, mais empática. No fundo, você está só em modo de sobrevivência, tentando ressignificar sua vida, né? Também há um outro significado que circula na internet, que não é esse só de ver como virtude, mas o empata é aquele que sabe manter os limites. Ou seja, ele é diferente do codependente. Não somos codependentes, somos empatas. Também tem um grande problema nisso, né? Uma definição muito estranha, né? O empata seria aquele que é mais empático, mas mantém os limites. É como se ele fosse um estágio evolutivo do codependente. Você tem o codependente e tem o empata, né? Essa definição que circula em alguns canais também é mais absurda ainda. É como se você, olha, eu era empático, super empático, e por isso eu me submeti às pessoas, eu continuo sendo bondoso, mas não me submeto mais. Não há nada que prove que uma pessoa que passou pelo sofrimento tem mais empatia, tá? Inclusive pessoas traumatizadas que são abusivas passam pela experiência do sofrimento e são menos empáticas. E os estudos, principalmente por isso, se a gente pegar Winnicott, que é um autor bem famoso da psicanálise, pegar Bowlby, Ainsworth, autores da teoria do apego, né? O que eles vão ver é que situações de sofrimento diminuem a empatia. Então não há nenhuma evidência de que passar por uma relação, ou ser um codependente vai fazer com que você tenha um aumento de empatia saudável mais adiante. Isso não tem evidência, isso é só papo de internet, né? É fake news, né? Bom, o que o empata diz é que ele continua sendo compreensivo, mas agora não é abusado. Bom, isso aí não tem nada de especial, isso é uma pessoa normal. O esperado de uma pessoa normal é que ela seja capaz de compreender o outro. Uma empatia normal é isso. Você seja capaz de compreender o outro, mas se o outro te faz mal, você compreende e não aceita, né? Isso não é especial, isso é o esperado de uma pessoa que tem uma convivência saudável com as outras pessoas. Você convive com quem te faz bem, você faz bem para as pessoas que te fazem bem, e é recíproca nessas relações. Você compreende os motivos dos outros. Você compreende quem te faz bem, compreende quem te faz mal, mas você não aceita quem te faz mal. Isso não tem nada de especial, isso é um tipo de conduta social saudável que vai fazer você construir relacionamentos saudáveis, né? Isso, digamos, é alguém que mesmo que tenha passado por problemas, passou por anos de terapia, vai desenvolver isso, né? Se você tem traumas da juventude em relação aos relacionamentos, você passa por alguns anos de terapia, você vai desenvolver esse tipo de conduta saudável que vai permitir você manter os relacionamentos bons, compreender os ruins e, por isso, tirar os ruins da sua vida. Então, não há nada de diferente, né? Então, o que eu vejo de nocivo no uso do termo empata é que ele é dotado de um certo egocentrismo, né? Às vezes eu vejo pessoas que usam muito esse termo em outros canais e pessoas que não têm tanta treino acadêmico, psicológico, eles parece que uma espécie de autoafirmação constante, né? Eu sou empata. É tipo uma tentativa de alguém fragilizado por ter passado por um relacionamento abusivo, de dizer que tem algo especial, que aquilo não foi um evento catastrófico e não foi algo fortuito da vida deles, não foi um acidente. Mas foi um acidente. Você muitas vezes cruza com uma pessoa que vai te fazer mal pro resto da sua vida, que vai te deixar um trauma pro resto da sua vida, que você vai ter que fazer terapia, passar 2 anos em terapia para melhorar, e vai sempre ter aquela lembrança. E foi quase como um acidente da natureza, quase como um terremoto que passou na sua vida, né? Mas parece que é uma tentativa, eu sou empata de dizer, se autoafirmar, olha, eu tenho algo de especial nessa vivência, né? Na verdade, é uma vivência de dor. Ela é especial se você conseguiu fazer dela algo positivo, mas não significa que
que ela tenha sido uma experiência positiva, né? Então, o uso desse termo é muito autocentrado, muito autoafirmativo, como se algo tivesse sido superado, mas a minha generosidade se mantém. Uma coisa importante, e isso eu quero chamar a atenção, é sofrimento não te torna especial. Sofrimento te torna uma pessoa que sofre, né? Não tem nada de bom no sofrimento. O sofrimento é bom quando você sofre e isso te ajuda a dar um salto, a aprender que o mundo não é justo. O mundo não é justo, a aprender que as pessoas não são todas boas, generosas. O sofrimento é bom depois, quando você tira lições e perde certa inocência que te permite estar em relações ruins. Mas o sofrimento em si não te torna especial, né? Então, o que é importante saber, por passar pelo sofrimento, você não é mais empático, você só foi mais submisso. Isso é ruim ouvir, mas passar pelo sofrimento não significa que você foi mais empático, mas foi mais submisso. Então, se assumir como empata tem um problema, que é a dificuldade de enfrentar o passado. Se assumir como codependente significa, eu vou enfrentar o passado e não passarei mais por isso. O empata o passado me fez algo especial. Se assumir codependente significa, o passado me fez sofrer e eu vou enfrentá-lo, né? Então, não há virtude, né, no sofrimento, há virtude no que fazemos com ele depois. Mas sofrer não é bom, sofrer não é prova de que você seja melhor que nada, que você tenha mais empatia, não prova que depois você vai construir mais empatia, prova que você foi submisso e que você foi enganado, né? Então, é importante você buscar romper com esses padrões. Assumir a codependência significa não justificar mais o abuso sofrido, nem que seja numa espécie de visão de si como tendo mais generosidade, mais empatia. Isso é justificar. Você não pode justificar se você busca melhor e não entrar mais nessas relações. Então, o que eu quero dizer com isso em resumo do vídeo, né? Se considerar o empata é um termo, né, um conceito que tem muitas imprecisões. A codependência é um termo muito mais preciso e também do ponto de vista prático do que vamos fazer com isso. Se pensar em termos de codependência, é algo que favorece o enfrentamento da situação. E é isso que eu acho mais importante.